Fala, família! Estamos começando mais um papo diferenciado. Já estamos no nosso segundo episódio e olha que eu tenho recebido muita mensagem falando que está ficando bacana, o pessoal está gostando. Esse é o intuito de trazer profissionais, empresários que estão pensando diferente e para trazer desse ambiente de um papo leve, descontraído e, melhor de tudo, né? A gente aprender, trocar informação e descobrir muito bastidor de marcas que fazem acontecer e fazem diferente. Então, no segundo episódio de hoje, eu estou trazendo uma pessoa aqui que já é meu cliente, já entendo diferente desde que a gente era pequeno, porque ele sempre me acompanhou na minha trajetória e era uma das pessoas que viu que eu sempre queria fazer diferente, sempre pensei fora da caixa. E eu não vou apresentar vocês que eu tenho essa mania aqui, que eu não apresento, né? Eu já começo o podcast da gente perguntando, né? Quem é Dilo Calabria? Fala pessoal, tudo bom? Prazer demais aqui estar contigo, Rafa. Você faz parte da história aqui não só de mim, mas de toda a equipe aqui do escritório. Bem, Dilo Calabria, já que não é para falar o meu nome, para falar quem eu sou, eu posso dizer aqui para o teu público que hoje eu não sei se eu sou um advogado que é vendedor ou um vendedor que é advogado. Mas uma coisa eu aprendi, e muito disso eu devo a você, né? Não tem como você ter sucesso hoje se você não se diferenciar, se você não sair aí do cardume, você tem que ser realmente um ponto fora da curva, chamar a atenção. Então, hoje eu me denomino aí como um advogado empresário, porque o meu objetivo é esse, é fazer no meu escritório uma empresa e fazer ele funcionar nessa perspectiva de empresa. Coisa boa, meu querido. Então, seja muito bem-vindo. Vamos aqui fazer esse bate-papo bem tranquilo. Quero até começar te provocando, digo, como eu atendo muito advogado, né? E, para mim, é um dos nichos muito críticos em relação à diferenciação, tá? Eu vejo que, eu até falo muito que, às vezes, a gente está sendo genérico, não porque a gente quer na advocacia, mas sim porque a minha comunicação me faz se tornar genérico, porque eu falo que sou advogado, o outro da esquina fala que é advogado, o outro também fala que é advogado, e perante a mentalidade, a percepção do cliente, todo mundo é advogado. Eu vou escolher quem? O mais barato. Né? Exatamente. Que eu chamo isso da síndrome e o ciclo da commodity. Como é que você vê nesse nicho tão genérico e todo mundo fala a mesma língua, o que você fez e como você vem trazendo alavancando a sua empresa cada dia mais? Eu acho que a melhor forma de você conseguir se diferenciar aí dos demais é você entender o que é que o público ele quer ouvir. O que é que o público que você busca vender precisa. Ou seja, você não criar um problema, você entregar o resultado para um problema que já existe, né? Quando eu falo criar um problema, é porque o advogado ele tem, por natureza, gostar de falar difícil, ele gosta de usar jargões jurídicos, por aí vai. Só que essa leitura e essa forma de escrita, hoje nem mesmo nas petições se utiliza tanto. Mas o advogado, quando vai falar, quando vai criar um criativo, ele quer falar difícil. E a dinâmica da internet, a dinâmica do marketing, a dinâmica da venda é totalmente diferente. Então, você tem que entregar de maneira rápida, em qualquer forma de comunicação, sobretudo em criativo, um gancho que prenda a atenção. E, geralmente, esse gancho que traz a atenção é uma coisa que seja contra-intuitivo, ou fale de uma dor, ou traga um assunto polêmico. Então, eu acredito que você, indo por esse caminho, você já cria uma diferenciação de boa parte dos outros advogados. Muito bom, meu querido. Diblo, eu gosto de dizer que também que a diferenciação mora na sua autenticidade, né? E eu conhecendo bem você também é procurador, né? E todo mundo fala das pessoas que eu te conheço que aonde você chegou na procuradoria é uma procuradoria antes do Diblo e uma procuradoria depois do Diblo. Então, o quanto isso também impacta pelo jeito que você é, da tua autenticidade, porque muita gente fala, nossa, Dilo é um cara mais brincalhão, é um cara que é mais descontraído, ele não traz os conteúdos dele sério, ele consegue trazer um tom de leveza ali para a advocacia, né? Então fala um pouquinho desse, nossa, todo advogado precisa ser governante, todo advogado precisa ser daquele jeito. Você até falou aí um pouquinho que a gente precisa falar essa língua do cliente, né? Isso é uma boa percepção. Fala um pouquinho dessa tua trajetória aí pra gente.
O que eu percebi foi o seguinte, eu acho que não tem como você entregar aquilo que você não é. Você sendo falso em algum momento da sua vida, vai ficar muito claro que você está criando um personagem. E nessas lógicas aí de arquétipos, não adianta você construir aquilo que você não é. Então, eu sou uma pessoa extrovertida, você me conhece bem, eu sou brincalhão, eu gosto de um ambiente leve. Então, quando eu me tornei chefe lá do setor da Procuradoria, o que eu mais prezava era o clima do trabalho, era o relacionamento, era a leveza. Então, todas as pessoas que chegavam na Procuradoria, elas percebiam que era um trabalho técnico, era um ambiente de trabalho, obviamente, formal, mas a relação estagiário, chefe, procurador, era uma relação equivalente. Ninguém ali se achava melhor que ninguém, porque o principal, na minha forma de trabalhar, é um ambiente de trabalho, é o clima, é a leveza. Isso passa por essa minha forma, uma forma brincalhona, uma forma de saber falar com as pessoas da forma que eu considero mais adequada, né? Então, o clima, na minha percepção, é primordial. Isso passa, obviamente, na hora de você fazer um vídeo, de você escrever, e você precisa atrair aquela pessoa. Então, aquela conversa, a pessoa parada, parece um robô falando, não convence ninguém, não atrai ninguém. Internet é entretenimento, não há o que se discutir. Então, você tem que construir alguma coisa que reflita verdadeiramente o que você é. E eu sou uma pessoa extrovertida. Então, meus vídeos, boa parte deles são técnicos, mas boa parte deles também são extrovertidos. Muito bom. Diego, eu queria que também tu falasse, na tua visão, que muita gente fala sobre inteligência artificial na advocacia. O quanto ela está impactando hoje dentro do teu escritório a inteligência artificial. O que eu tenho sempre falado aqui no escritório é que a gente tem que antecipar cenários, né? Esse é o principal. É assim que você, inclusive, passa na frente de boa parte da concorrência. Uma coisa que já vem acontecendo bastante é o cliente ele não mais quer ser atendido por inteligência artificial. Então, a fase de atendimento de inteligência artificial, para algumas matérias do direito, ela cabe muito bem, mas para alguns tipos de processos, onde existe realmente uma questão muito sensível humanitária, o atendimento do advogado tem que acontecer, ou então você não vai vender. Boa parte das pessoas que chegam aqui no meu WhatsApp, primeira pergunta que faz, é um humano que está falando comigo? Então, eu acredito que a gente já está nessa fase, pelo menos nessa relação, nessa forma de conversa. Agora, na questão da construção das peças, na otimização do dia a dia do escritório, na gestão, a gente utiliza, mas utiliza sempre com fiscalização. A gente não dá autonomia 100% para a IA. Mas é primordial, não tem mais o que voltar. Agora é aprimorar, ajustar e continuar melhorando. Ou seja, utilizando a IA como ferramenta, não como final, que muita gente vem querendo inserir a inteligência artificial como final, né? E eu tenho até uma curiosidade, você que é advogado vai poder falar aqui, né? Em algumas empresas a gente vem vendo, eu tenho visto muito erros da IA, IAs entregando respostas erradas para clientes. E vamos parar agora e falar assim: o que a minha IA fala para o meu cliente é de responsabilidade da minha empresa. Vamos pensar o lado jurídico disso e até servir de alerta para as empresas, colocando inteligência artificial para falar por eles. O quanto isso é grave hoje, Diego? É extremamente perigoso, sobretudo quando você não tem controle dos parâmetros da IA. Se é uma IA que você utiliza como sendo aquela indutiva, né, onde você sabe que ela vai falar o que você quer ouvir, né, o que era muito comum lá no início do chat GPT, você perguntava uma coisa, ele não respondia o correto. Ele tentava responder o que você queria ouvir, ele comprava a sua simpatia, digamos assim. Então, é muito perigoso. O ideal é que você tenha realmente um controle humano sobre a IA na primeira ponta e na última ponta, tanto no comando, no prompter, quanto depois, digamos assim, na fiscalização do que foi entregue. Porque, do contrário, a responsabilização vai ser muito grande. Então, se uma IA, vamos lá, eu tenho um hotel aqui e eu preparei minha IA para atender meus clientes e vamos dizer que a minha reserva é R$ 500 e a IA está vendendo a 300 porque ela deu algum bug e ela alucinou, ela vendeu a R$ 300, o cliente chega lá e aciona falando, olha, eu falei aqui no chat e me venderam R$ 300. O quanto tem que vender a R$ 300? Como é que funcionaria isso juridicamente para pessoas entenderem no cenário real? Aí a gente tem um mundo gigantesco e quanto maior esse mundo, mais perigoso é, né? Nesse aspecto da relação do consumo, a oferta, ela vincula. Então, se você apresentou um determinado preço e aquele preço não é o real, e isso foi apresentado por um erro da IA,
a empresa vai estar vinculada ao que a IA falou. Então, isso é muito comum a gente ver muito em programas de controle do direito do consumidor, né? Sim. Onde vai lá, por exemplo, aquele sócio russomano, e aí viu um valor lá de um produto que era, sei lá, R$ 1.000 e estava por 100, a empresa vai ter que vender por 100, porque vinculou a oferta. Então, o risco também é isso daí, é um belo exemplo de risco isso daí. Entre outros, tá, pessoal? Então, assim, ele está falando aqui uma pequena fagulha para que sirva de alerta para vocês repensarem o uso da IA na empresa de vocês. Como eu vou usar estrategicamente, para quem ela vai falar, quem ela vai auxiliar, vão utilizá-la como ferramenta, não como final. Eu já tenho acompanhado algumas empresas tomando balão nisso daí, tá? Então, Isso. dica de ouro aqui na nossa conversa. Diblo, queria que tu falasse também agora também de um outro cenário que eu estou trazendo o Diblo e fazendo essas perguntas para ele, porque para mim ele é um dos advogados que desbravou a internet, tá? Então, me fala um pouquinho desse cenário do teu escritório dentro do TikTok. Cara, quando eu comecei a fazer TikTok para o escritório, eu comecei quando várias pessoas na internet, inclusive alguns que são mentores de advogados, apontavam o TikTok como sendo um aplicativo de adolescente, um aplicativo de dancinha, né? Perfeito. E a gente tem que entender o seguinte, o próximo aplicativo, o próximo app ou a próxima ferramenta que vai sempre estar no auge é aquela onde a adolescência está. Porque a partir do grande boom de qualquer aplicativo na adolescência, aquele mercado se expande rapidamente, a mídia vai em cima, tem investimento, e aí isso daí faz com que também, ao longo do tempo, aquele público que era um público juvenil, ele tem um poder de compra e começa a comprar também. Então, isso é de maneira geral. Isso aconteceu com o TikTok, aconteceu com o Kawaii, aconteceu com o Instagram, que antes era só o Facebook. Então, isso é natural. Quando a gente foi para o TikTok, pouquíssimos advogados faziam veiculação de produto lá, veiculação de serviço, vídeos criativos status, e a gente fez isso porque a gente já apostava, a gente tinha essa percepção, que isso aconteceu com o Instagram. Então, hoje o TikTok, na verdade, há um bom tempo já é uma realidade. Existe lá uma capacidade de divulgação de criativos de maneira orgânica muito melhor do que o Instagram, muito melhor do que o Reels, muito melhor, inclusive, do que aquela ferramenta de teste de Reels, que entrega para público que não é teus seguidores. Hoje, no TikTok, você consegue investir baixíssimo, ter um resultado muito bom, e se quiser fazer tráfego, ainda traz uma entrega melhor do que se você fizer aquele botão impulsionar no Instagram. Muito bom. Até a gente vendo as novas atualizações do Instagram, até o próprio Instagram está começando a trazer o mecanismo de busca muito semelhante ao do TikTok. Acredito que eles estão vendo o grande boom do algoritmo, que é um pouquinho diferente a procura, o sistema otimizado, o TikTok, então o Instagram está buscando muito essa semelhança, parear ali para também prender essa atenção do jeito que eles prendem. Então, acho que essas evoluções do Instagram o tempo todo também está buscando isso, né? Mas aí, mais uma vez, eu volto a frisar aqui a importância de uma empresa, ela está em multicanalidades. Com certeza. Quanto mais pontos de contato com o cliente, melhor. Tá, dá mais trabalho. Então, por isso que a gente tem que pensar, onde é que está o nosso público, né, Diblo? O Diblo hoje faz muito conteúdo no TikTok, porque também o público dele está lá. Ele olhou, ele fez uma estratégia de onde é que está meu público, para quem eu quero conversar, né? E falando até do nosso público aqui, Diblo, vamos até trazer assim, qual o diferencial de Diblo hoje? O grande diferencial aqui do escritório é que o cliente, quando ele chega até mim, ele geralmente encontra previamente um material muito bom de isca, e esse material faz criar nele uma sensação de similaridade. Então, quando ele chega para mim, ele chega diferentemente de como chegava antes da gente fazer esse material. Porque a gente começou, e isso eu agradeço a você, Rafa, a gente começou a utilizar os gatilhos relacionados ao reflexo da nossa atuação, ao reflexo do que a gente é, ao reflexo do que eu sou. Então, o meu público hoje é um público que, quando chega até mim, ele sabe que eu fui concurseiro como ele, que eu sofri os problemas que ele sofreu durante o estudo do concurso, que eu abdicava de viver para estar estudando, que eu deixei de aproveitar boa parte da minha adolescência e da parte final da adolescência, início da fase adulta para estudar, que me frustrava, que gastava dinheiro sem ter, que fiz dívida. Então, isso é o que o concurseiro ele sente. Então, eu sofri isso. E também o outro público, que é o do servidor público,
né, que quando depois a prova no concurso toma posse, se torna outro público, que eu também atendo no escritório, os problemas que ele enfrenta eu também sofri. Problemas dentro da atividade funcional do cargo, problemas relacionados a direitos do cargo, problemas relacionados a relacionamentos com outros tipos de profissionais. Então, tudo isso, o meu cliente, ele sabe que eu sofri antes de falar comigo. Então, quando ele já chega com um olhar de empatia. Eu por mim e eu por ele. Então, isso é transformador. Eu não preciso perder tempo e nem ele perder tempo para a gente gerar uma conexão. A conexão ela já vem gerada antes. Aquele identificação, né? Cara, ele sabe o que eu estou passando, ele sabe o que eu vou passar, porque eu acho que é um dos trabalhos dos nossos mentores. Quando a gente se transforma no mentor de uma pessoa, eu quero encurtar o caminho para ele, porque eu já fui por esse lugar, já fui por esse caminho, ele não precisa apanhar o que eu apanhei. Exatamente. Então, eu acho que os conteúdos que a gente tenta sempre trazer é muito por esse caminho de falar, olha, eu sei que tu está passando, deixa que a gente resolve, porque eu já passei, eu já resolvi. Exatamente. E não vou resolver só o teu problema, vou resolver de outras pessoas, né? Então, eu acho que essa comunicação, que cada dia mais as empresas precisam entender, de falar sobre a experiência, sobre falar sobre valores, sobre as crenças do cliente. Exato. E quando a gente fala essa língua, a gente está ali trazendo cliente mais alinhado com o nosso público, com o que a gente quer falar, porque eu falo muito, sabe, Diego? A mensagem define a nossa audiência. Então, qual a mensagem que a gente está falando? Como a gente está comunicando? Para quem eu quero comunicar? Então, eu começo a atrair esse tipo de cliente para mim. E é o que está acontecendo muito no teu case aí, no teu caso, né? Que você está falando, se comunicando, você está atraindo pessoas que entendem toda essa questão que você passou. Então, eu acho que isso daí não tem diferenciação igual, né? Sem dúvida, sem dúvida. Show de bola. Divo, também queria que falasse um pouquinho, né? Que eu atendo outros clientes e eu falo até um pouco às vezes como uso você muito como referência para atender outros advogados, e a gente fala ali uma coisa que todo mundo fica muito de pé. Que eu falo que a gente usa em torno de 15 a 20 mil reais por mês de tráfego, e isso todo mundo fala, Jesus, como o escritório de advocacia está fazendo isso? Como que eu não estou fazendo nada? Então, fala um pouquinho desse teu cenário, o quanto gera isso de impacto, e deixa como mensagem para outro advogado, tá? Olha, é o caminho, aqui está dando certo para mim. Fala um pouquinho sobre o cenário. Esse receio é um receio que todo advogado que vai começar a trabalhar, ele tem. Com rede social, com Google Ads, ou seja, com investimento para atrair cliente, é natural. Qualquer investimento, não só o orçamento, mas investimento de modo geral, né? Com ferramentas, com agência de marketing, isso tudo é investimento, vai dar retorno, é natural. Mas o início, digamos assim, um salto de fé, ele aconteceu aqui no escritório e aqui foi uma coisa curiosa, porque meu sócio, ele não tinha convicção nenhuma que daria resultado. Então eu falei para ele, cara, eu acredito nisso. Eu fiz um curso que me capacitou em tráfego pago, então eu aprendi a fazer site, eu aprendi a fazer tráfego pago, eu aprendi várias ferramentas em vários cursos, e falei para ele, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar do meu bolso, não vou tirar do escritório, vou colocar no meu bolso. Se der resultado, a gente está aí no caminho certo, é um sinal. Se der errado, o erro foi meu e o custo vai ser todo meu. Ele topou, a gente avançou e o resto é história. Então, hoje em dia, a gente tráfego pago mês passado, a gente investiu, isso porque eu reduzi, a gente está num momento aí de maximização de qualidade de leads e não de quantitativo de leads. Eu reduzi aí 7 campanhas, a gente só está agora com 3, e nessas 3 a gente fez um orçamento mês passado de R$14.520. Então, muito se você considerar as outras 7 que a gente pausou, o investimento é muito maior. Muito maior. Eu costumo dizer o seguinte, Rafa, que não existe limite para o cenário positivo. O seu limite é o que você consegue, assim, investir de tempo, de coragem e de convicção daquilo que você sabe que é certo. E aqui no escritório a gente tem um lema. O lema é o seguinte, olha, investimento, ele é infinito se o retorno for constante. Investir em um, trouxe positivo, invisto 2, trouxe positivo, e aí eu vou subindo. Qual é o único limite que eu trago também aqui no escritório com relação ao investimento de trabalho? É a capacidade que eu tenho de entregar aquilo que eu me proponho. Então, eu também não vou abraçar o mundo focado apenas em fazer o dinheiro entrar se eu não consigo entregar o serviço adequadamente para o cliente. Então, esse é nosso teto. Muito bom, né? Eu falo muito sobre inspirar e inspirar, né? A gente precisa puxar o fogo, mas também a gente precisa soltar. Então, a mesma coisa de vender também entregar.
Então, a gente Isso. também precisa se preocupar com a entrega, né? Com Mas eu certeza. gosto de trazer essa fala sua, que ela é muito importante e veja como ela está muito ligada à mentalidade do empresário. Porque eu falo aqui, despertar a marca, mas também tem que despertar o empresário junto do processo. Ele comprou uma briga com o sócio dele, então ele estava com a mentalidade um pouco mais à frente e ele pagou para ver, pensou fora da caixa, que é o que eu sempre bato na tecla aqui, sabe, Digo? Pensar fora da caixa, começar a fazer coisas que ninguém está fazendo. Outra coisa muito importante que você fez, eu olho para o mercado, o que é que o mercado está falando, o que é que o mercado está precisando, aonde eu vou me inserir. Que foi aí que você achou essa comunicação e alinhou a comunicação com o concurseiro que começou a trazer muito conteúdo alinhado com eles, porque você já vivenciou, você sabe falar a linguagem dele, mas ninguém está falando para esse público. Exato. Né? Exato. Então, tá vendo, gente? Tá muita técnica, tem muita estratégia, mas também tem muita mentalidade envolvida. E eu bato muito na tecla. E outra coisa, Diego, que até eu posso até levantar um ponto aqui para a gente discutir, que muita gente tem falando que o Nordeste ele não está crescendo e evoluindo por causa da cultura. Eu falo, calma, a cultura não tem nada a ver com mentalidade, nossa cultura é rica. A gente tem várias outras coisas, que é cultura. Mentalidade não está ligada à cultura. Então, fala um pouquinho disso aí, como desse impacto que você também passou, e hoje como é que está a mentalidade do seu sócio em relação a isso? Olha, uma coisa que a gente não tem como discutir é com resultados, né? Se o resultado está acontecendo, se o resultado está sendo, de fato, concreto, não tem como discutir, né? Se tem dados e tem dinheiro entrando, não tem o que realmente falar, está dando errado, não. É realmente você abrir o olho para uma realidade que você antes não confiava e agora você vai ter que aprender a lidar. Então, hoje em dia, ele é entusiasta, assim, dos mais que eu vejo relacionados agora. Então, hoje, inclusive, para tudo que eu vou me propor fazer, né, porque eu tenho aqui uma função de olhar, digamos assim, cenários, né, então eu vou criando cenários, vou montando, ele fala para mim hoje em dia, ó, bicho, só confio em tu, só vai. Se você está dizendo, eu acredito. Ele viu acontecer. Mas, por outro lado, também, se eu não tivesse ele, eu não teria capacidade de percorrer o caminho que eu percorro, porque é ele que fica à frente do operacional. Então, Perfeito. também essa sinergia, né, e essa confiança absoluta foi também uma coisa que é difícil você achar no mercado, né? Porque a gente se tornou sócio quando já era amigo. Então, também é muito difícil você achar isso. A formatação aqui do escritório da gente também passa por essa questão aí do ambiente de trabalho, um ambiente leve, descontraído, mas de resultados. Então, ele fica com a parte operacional, eu fico com a parte não operacional, a gente se completa. E hoje em dia ele, assim como eu, ele acredita, a gente investe, traz novas ferramentas e vai testando coisas novas. E dando resultado, a gente investe mais, daí por diante. Coisa boa. Digo, eu gosto muito de conversar com você, porque você tem uma visão muito elevada sobre o mercado jurídico. E o que você me diria, o que vai acontecer no mercado jurídico daqui a 2 anos? Um exemplo. Vamos estender muito, porque é um mercado que também está em bastante evolução. E o mercado de vários outros nichos também agora está com bastante evolução por causa das IAs. Mas como é que tu enxerga o cenário de advocacia e o que você já está tomando de precauções ou de atitudes no teu escritório? Eu acho que o escritório da advocacia ele vai entrar num cenário de 8 e 80, digamos assim, extremos opostos. Um extremo é aquela advocacia absolutamente artesanal, né? Realmente focada em, desde o início da prestação de serviço até a finalização dele, seres humanos, onde o cliente ele chega lá e ele quer esse escritório porque ele sabe que lá não vai ter o risco de um IA fazer uma petição e fazer uma besteira, dele clicar no botão e um bot e falar alguma coisa que não tem nada a ver com o contexto dele. Então ele vai pagar, parece um absurdo, mas ele vai pagar para ser atendido por um advogado humano. E do outro lado vai ter aquele outro escritório de advocacia onde o cliente ele não está preocupado com essa relação, ele está preocupado no valor. Então, aqui é o cliente que quer o advogado, que ele procura o profissional, onde ele busca realmente a essência. E aqui é a guerra de preço. Então, aqui qual vai ser a grande situação? Aqui o empresário vai ter que ser mais estratégico ainda, porque aqui ele vai precisar montar uma estratégia de escala de advocacia para poder, de fato, ter um lucro grande.
e ele vai ter que ter uma equipe muito enxuta e trabalhar realmente aí com muito material não humano, né? E aí a IA ela vai entrar muito, onde ele vai ter comandos pré-estabelecidos, vai ter padrões de trabalho. Existe IA hoje que faz atendimento por voz no telefone e já direciona através da integração do cloud com o WhatsApp. Então, vai ser basicamente o advogado, um gestor de IA e embaixo, se ele quiser ter alguma coisa que seja muito perto do advogado, com custo baixo, estagiário. Eu acho que o advogado operacional, nesse outro ponto da corda, ele vai sumir. Por uma questão de custo operacional do dono do escritório. Boa. Tirou outra pergunta aqui, uma mais leve, essa foi pesada. O que você aprendeu atendendo muito cliente? O que você aprendeu aí que você pode deixar para a gente? Cara, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi que o mesmo cliente no atendimento offline é totalmente diferente do mesmo cliente, ele falando com você e chegando para você de maneira online. Ele tem condutas diferentes, ele tem características diferentes, ele se comporta de maneira diferente. E se você quiser jogar o jogo do online, você vai ter que se adaptar ao ritmo dele. E depois que ele entrar, aí você vai passando para ele o ritmo do operacional. A lógica sempre é você ter que entender o perfil do teu cliente, e se esse é o perfil que você quer trabalhar, você monta a operação voltado para isso. A grande frase de antigamente das voz da gente é o seguinte: você não muda ninguém, né? A verdade é essa. Então você não vai conseguir mudar o teu cliente, você vai ter que se adaptar a esse cliente. E aí o online é totalmente diferente do offline. São mundos absolutamente opostos, mesmo se for o mesmo cliente. E eu falo também muito sobre isso, Bibo. Eu acho que a gente, como empresário, tem que estar olhando para gerações. Como as gerações estão se comportando? Como é que está o comportamento delas? O que é que elas estão indo no caminho? Nossa geração agora que está vindo, que a gente está atendendo bastante, é a geração do fitness. As pessoas querem ser mais saudável. A gente teve o boom do Mojaro, teve o boom das canetas emagrecedoras. Então, assim, isso está sendo benéfico para um lado, mas as pessoas querem empresas que comecem a olhar para esse lado. Com certeza. Então, o comportamento está mudando, a gente está passando por várias síndromes, né? Síndrome de paralisia por análise, a gente não quer mais escolher muita coisa, está delegando escolhas para IAs. A gente está preso em ciclos de commodity aí, todo mundo vendendo commodity, está vendendo commodity. Muita empresa também guerra de preço, por causa justamente disso, porque não quer parar, olhar internamente, olhar estrategicamente, e o que eu vou fazer, o que eu vou atender, qual o grande problema que eu quero resolver. Porque hoje o escritório do Bibo, ele resolve um grande problema para o concurseiro, ele resolve um grande problema para o funcionário público. Ele entende isso, ele busca essa comunicação. Então, eu até trago aqui como reflexão para vocês. Olhem qual é o grande problema que eu vou resolver, como, para quem, qual o comportamento que eu estou e o mercado que eu estou inserido. Converso com muito empresário que não sabe o cenário. Você falou aí, tem clareza do cenário que vai acontecer daqui a 5, se eu perguntar daqui a 10 anos, você vai falar. Porque você é um cara que se preocupa com o cenário, o que está acontecendo. Precisa me atualizar, né? Então, deixa eu ver aqui outra coisa, digo para a gente. Estamos encerrando para os finalmente. Mas, deixa eu ver. O tema está chegando algumas perguntas aqui, pessoal. Vamos embora. Vai ser um prazer. Diblu, aqui está falando sobre crenças, ó. Me fala um pouquinho, Diblu. Qual é a maior crença que você escuta hoje do seu cliente? A maior crença do meu cliente é: esse processo vai me trazer resultado? Então, é uma preocupação do ser humano, e isso é natural, é sempre ter o benefício, é sempre ter a vantagem, né? Sim. Todo mundo quer ter vantagem sobre alguma situação ou sobre outra pessoa, né? Quando a gente vai negociar qualquer coisa, às vezes a gente quer um desconto de 10 centavos, mas não pelo valor, pelo sentimento de estar levando vantagem. Então, o cliente, ele chega, de maneira geral, com essa lógica, né? Esse processo, de fato, ele vai dar resultado. Então, o que é que a gente sempre se pauta aqui no escritório? A gente tem uma máxima: eu prefiro perder o serviço e não perder o cliente. Isso significa que, às vezes, o cliente não me contrata porque eu sou verdadeiro, mas eu não perco esse cliente porque ele volta e contrata de mim exatamente pela minha lealdade, pela transparência. Então, o que é que eu falo para o cliente? Olha, eu digo, essa situação aqui é como se fosse um médico, né? Para a tua doença, que é esse teu problema,
essa medicação aqui para casos anteriores deu resultado. Né? Se vai dar para você, tem uma probabilidade gigantesca, porque se deu para outras pessoas, provavelmente para você também. Agora, o seu organismo pode responder de maneira diferente a esse remédio. Mas eu sou aquele médico que vai dizer para você, essa receita aqui é a mesma que eu daria, por exemplo, para o Rafa, que ontem veio aqui e estava com o mesmo problema e hoje ele está bem. Então, eu acho que a forma de falar clara, sem ser jurídica, é a melhor solução. Eu acredito também. Eu acho que o juridiquês ele vende além de vender. Exatamente. Prejudica mais do que ajuda. Meu querido, me diz aí, qual a mentira mais bonita que o cenário jurídico conta e você é totalmente contra? É você dizer que o escritório da advocacia vai crescer se o dono está dentro. Se criou, né? Foi o que você falou há pouco tempo, existem aqueles ciclos da tendência. Há um tempo atrás, qual era a grande tendência? Era você ostentar carros, ostentar viagens. Então, a advocacia, ela meio que foi contaminada por isso, onde se dizia que o escritório ele vai funcionar sem ter o dono dentro, né? Eu não vou falar de maneira absoluta, não existe nada absoluto. Pode ter situações assim? Pode, obviamente que sim. Mas o que eu vejo na prática é, isso só vai acontecer desse modo com o cara fora se existir um clone dele lá dentro, uma pessoa que ele confie muito, que saiba a cultura, que saiba o que ele quer, o que ele não quer, o que deve funcionar, o que não funcionar, como consertar. Então, é desse modo que eu vejo a realidade. Então, aqui no escritório, a gente preza muito por uma coisa que, durante muito tempo, era a regra. A gente preza por trabalho presencial. Por quê? A cultura e o relacionamento e o clima do escritório faz a gente funcionar melhor. Se você está em home office, cada um no seu canto, cada um vai ter sua cultura, seu ritmo, né? O seu clima de trabalho, e às vezes pode contaminar o trabalho do escritório. E isso também reflete muito o que você falou, o seguinte, né? Será? O que a gente está vendo agora como um ciclo? Você falou são ciclos, né? Mas o ciclo que vem acontecendo bastante agora são os donos das empresas colocando a cara no Instagram, colocando a cara na rede social, trazendo um acompanhamento da marca para falar: olha, nós somos uma marca, mas somos pessoas, porque a gente vende para pessoas. Certíssimo. Então a gente vê o cara da Havan, a gente vê a Diva, a gente vê o cara da Cacau Show, e outros que estão fazendo várias situações que ficam ali mostrando: olha, a nossa marca é humana, a gente está aqui para vender para vocês. Então, isso para mim, eu acho que só valoriza o que a gente está falando. Porque a gente tem um caso, né? Eita, Rafa, desculpa te interromper. A gente tem um caso no Brasil que a gente não vai achar em outro lugar do mundo. E é um gênio do marketing, um gênio das vendas. Quem ficava sempre aparecendo todo domingo na tela da televisão da gente? Silvio Santos. Quem era o dono da CBT? Silvio Santos. Quem mais criava produtos para vender? Jequiti, Telecena, Silvio Santos. Então, se o dono não estiver à frente, se ele não aparecer, não há identificação. A verdade é essa. Eu concordo muito com isso e eu falo que defendo que é sobre isso. Diferenciação tem que ser o retrato, tem que ser a empresa, tem que ser a cara do dono, tem que ser reflexo do dono. Isso que o Dito colocou funciona se o dono não estiver ali dentro, mas se tiver uma pessoa que seja reflexo do dono. Exatamente. O braço direito dele que entende os valores, entende as crenças, entende as experiências e gera essa conexão e faz o barco tocar. Mas mesmo assim, o cara vai precisar rever esse lugar de como dono, de como CEO, de trazendo, olhando. O que o cara vai fazer? Sentar e ir embora e deixar o dinheiro entrar? Não vai funcionar. A empresa uma hora vai desandar. Ele tem que estar fora no estratégico, pensando o que vai acontecer na empresa daqui a 5, 10. Ele vem com soluções, ele vem com estratégia, ele repassa isso e faz esse ciclo, né? Isso ainda falando de empresas que já têm um grande patamar. Mas a gente vê, o que a gente vê cada dia mais aqui, são empresários que estão presos no operacional, não estão fazendo meia boca no tático e nunca estão colhendo estratégico. Exato. Hoje é o cenário real aqui do empresário brasileiro é esse. Concordo. E aqui no escritório, eu já passei por todos os setores do escritório. E eu gosto disso, desde a época do estágio, quando eu comecei a estagiar na Justiça Federal, a minha primeira função foi numerar página. Então, eu pegava a caneta e numerava a página. E terminei no gabinete do juiz federal. Então, eu passei por todas as funções que um estagiário poderia fazer. Aqui no escritório, também já fiz tudo. Atendimento comercial, SDR, closer, marketing, vendas, peticionamento, operacional, tudo.
Então, quando você está no operacional, você fica como se fosse um avestruz focado naquilo e, de fato, tem que estar focado. Você tem que dar o seu melhor. Só que você aí se cega para o ao redor. E é o ao redor que vai fazer o escritório crescer. Então, se você estiver focado só no operacional, é bem difícil você conseguir olhar tendências, olhar mercado, olhar oportunidades, até para uma venda secundária para o próprio cliente, que aqui no escritório a gente consegue fazer bem também, porque a gente conseguiu verificar isso daí. E o meu cliente, ele entra no mercado de trabalho e depois ele começa a ter dinheiro. Então, ele começa a ter problema com o plano de saúde, taxa imobiliária e daí por diante. Boa. Diblo, eu tenho um quadro aqui que eu vou começar inaugurando com você, que é Vamos a lá. pergunta cabeluda. Ixi, Maria. Dentro do que aconteceu no seu escritório, na sua trajetória, eu quero que você conte uma história engraçada pra gente aí. O que aconteceu com você, que, nossa, me pegou totalmente desprevenido, não te imaginei uma situação dessa dentro da tua área aí. Rapaz, eu já passei por cada um. Tem umas que eu posso contar, outras que eu não posso contar, não. Deixa eu ver aqui o que eu posso falar. Eita, rapaz. Pronto, ontem eu passei por uma situação peculiar. A gente atende aqui no escritório servidores que estão passando por problemas psicológicos e psiquiátricos, né? Relacionados a várias formas de ajuste dentro do mercado de trabalho dele, né? Que é um serviço público, é um mercado de trabalho. Então, tem a possibilidade de ele ser removido, de redução de carga horária, enfim. E esse cliente ele tinha algumas particularidades. Dentre elas, ele tinha várias, tá? Dentre elas, a bipolaridade. Então, quando eu cheguei ontem no escritório, tinha uma mensagem, ele descendo sarrafo no escritório, depois ele elogiando o escritório, aí eu agradeci, fingi que não ouvi o que ele falou, depois ele pediu para advogar para ele, e depois se arrependeu, e eu fiquei sem entender o que era, fez um depoimento horrível contra a gente no Google, depois apagou, e depois fez outro depoimento, e está lá o depoimento dele, e eu tive que fazer uma resposta lá para poder contextualizar e me defender, e eu não sei o que aconteceu, o que deixou de acontecer, mas tem disso, né? E eu tenho que compreender porque é o perfil do cliente que eu atendo e que eu me proponho ajudar. Desse jeito. Foi boa, foi boa. E uma bem engraçada, Diblo. Essa foi cabeludo, mas é engraçada agora. Rapaz, é engraçado, é o seguinte, tem uma situação de um cliente que ele fez uma... Tem uma fase do concurso público chamado TAF, né? Que é uma corrida. É uma modalidade do teste de aptidão física, é uma corrida. Então ele foi correr aquelas jaias, né? Que a gente vê em Olimpíadas, né? Que é aquela marcação. Ele falou, doutor, no WhatsApp comigo, tá, doutor, eu tenho um problema aqui porque eu fui fazer o teste de corrida e eu saí da minha raia e entrei para outra, mas eu tenho certeza que isso não aconteceu e o pessoal me eliminou por conta disso, eu bati lá no outro candidato, mas eu tenho certeza que ele bateu em mim, eu estava na mina raia, eu, tá certo, vamos fazer a videochamada. Aí, quando ele abriu a videochamada comigo, ele tem um problema de olho. Eu acredito que essa paixão entre os dois olhos dele fez ele para outra raia. Mas eu consegui reverter, viu, o caso dele. Olha aí, tá vendo? O inacreditável não resolve, gente. Pode mandar para ele. Reverter. É um advogado com muita experiência, já está aí batalhando por muitos anos, tem experiência. Porque não foi dada para ele a forma de modalidade ajustada para a necessidade dele. Boa, boa. Diblo, vamos lá para a gente ir para os finalmente aqui. Deixa uma mensagem aí para um advogado, um empresário. Deixa uma mensagem para eles aí de uma trajetória que você queira deixar de mensagem para ele. Nunca desista, seja você. Mas eu vou ser bem prático. Aprenda a vender, aprenda a convencer, mas não engane. É simples assim. Se você aprender a vender e convencer a pessoa que o seu produto de fato transforma a vida dela e resolve, sem enganá-la, porque ela vai ter o sentimento da enganação, o céu é o limite. Então, a gente aqui no escritório, a gente entrega 100% do que a gente tem de conhecimento. Os clientes ficam até achando que tem que pagar a consultoria. A gente diz que não tem consultoria e que a contratação é consequência do bom atendimento. E, graças a Deus, nossa taxa de conversão é muito alta. Muito bem. Pronto, Diblo, eu queria agradecer demais por ter parado essa tardezinha aqui para conversar com a gente. Cara, é sempre um prazer trocar com você, tanto de conhecimento, tanto de experiência que você tem. É sempre um prazer enorme te receber.
E eu estou falando o seguinte aqui para todo mundo, né? Se tiver muito comentário lá, traz Bilu de volta, a gente faz um segundo papo diferenciado com ele. Eu vou deixar isso para todo mundo que eu vou convidar aqui. A porta sempre aberta para a gente aprofundar em outros assuntos, porque eu acho que é sobre isso, né? A gente aqui fala tão superficial de tanta coisa, a gente tem tanta coisa que pode ajudar a trocar, e a gente vai marcar mais papo diferenciado para a gente aprofundar em algum assunto, deixar aberto para o pessoal, porque eu acho que o intuito desse quadro é isso, a gente trazer esse papo diferenciado, mas acima de tudo a gente trazer conhecimento e mostrar para as pessoas que é possível, se diferenciando, pensando fora da caixa. Então eu queria te agradecer aí mesmo Imagina, cara. Eu só por queria ser... fazer uma observação final, que eu acho que é entregar a César o que é de César. Mande. Eu não sei quanto que de pessoas esse vídeo vai atingir, mas eu acho que eu tenho que deixar público isso aqui. Rafa tá com a gente aqui no escritório. Tu tá há quanto tempo com essa agência, Rafa? Cara, como estratégia de diferenciação, eu vou fazer 3 anos. Mas lá em 2017 eu dei umas pinceladas de marketing. Cara, faz tempo já que eu estou na trajetória aí. Rafa tá aqui dando esse suporte e aguentando a gente aqui no escritório, que a gente é chato pra porra. Tem pelo menos aí uns 15 anos. Então, para vocês terem ideia de há quanto tempo o Rafa tá com a gente nem sabia o que era Canva. Então, quando a gente começou a Nossa, pensar, lembra no começo lá do Instagram, que tu fazia nossa nos senhora. criativos? E Então, eu assim, queria falar licença difícil, eu falava, evolutiva. rapaz, foca numa palavra e atenção, coloca uma frase de efeito, uma coisa que quebre o padrão, é Verdade. isso que vai chamar a atenção. Então, se a gente olhar para trás, naquele momento você já fazia diferenciação, mesmo sem ter esse nome ainda de diferenciação no mercado. Então, de lá Verdade. para cá, a parceria da gente é renovada ano a ano, graças a Deus. E você já fez um pouco de tudo aqui para a gente. E hoje, graças a Deus, você é um dos pilares. Se o sucesso do escritório ele é crescente, é constante, é porque você também é um braço forte aqui. Afinal de contas, não tem como se diferenciar se a gente não souber para onde ir. E essa direção, há 15 anos aí, você participa de maneira ativa, dizendo para onde é que a gente vai. Eu sou grato por isso. Gratidão demais. Eu acho que é uma troca, né? Eu aprendo demais com meus clientes. Eu acho que é muito da escuta ativa que eu tenho com eles e a gente ir estudar junto, colocar a cara a tapa juntos. Porque é isso, o Rafa ele coloca como teu sócio oculto do teu projeto. E eu tento sempre trazer uma visão do cliente perante o escritório da pessoa, perante a empresa da pessoa, mas acho que essa troca que faz que a gente cresça junto, né? Então, gratidão aí pelas palavras, e é só um começo da estrada. E quando a gente para se falar, é muito engraçado, né? Eu acho que é muito sobre isso, sabe, Lilo? Sair dos bastidores, colocar a cara a tapa, por isso que eu criei um projeto como esse, por isso que eu comecei a gravar vídeo, por isso que eu fui buscar me especializar mais ainda em diferenciação. Graças a Deus encontrei pessoas maravilhosas como o Pedro Supete, Jean Vazacas aí, que me direcionam até hoje, né? São os criadores Sim. da diferenciação no Brasil, e para mim está assinado por eles ali, né? Então, E tem uma coisa particular, acho que eu nunca falei isso para tu, tá? Tem um grupo de advogados que eu participo, é um grupo assim, tem muito advogado, é gigantesco. Tu fez um trabalho uma vez para mim, que foi um ajuste foi um texto que eu coloquei eu não sei se formato carrossel, tu disse, não faz carrossel, faz reels e bota esse texto aqui. sim, Esse pequeno ajuste de formato e de texto da copy, da headline, rendeu para a gente aí 30 contratos. olha aí. Então, veja a diferença da sua visão para o que a gente achava que dava certo. Aí eu coloquei lá no grupo. E aí parece que outros advogados contrataram e eu falei Sim, lá, eu não sei como é que esse pessoal lá de São Paulo, lá como é aquele bairro lá, rapaz, famoso de São Paulo, que o pessoal de Alphaville, Alphaville, pronto. Porque parece que todo mundo de marketing de São Paulo mora em Alphaville, né? é Eu o falei Alphaville Florianópolis agora, né? eu Balneário. falei para o pessoal lá, para os advogados, olha, vamos aproveitar enquanto o Rafael está aqui, que depois que esse pessoal do Alphaville de São Paulo descobrir Rafael, lascou, ele vai embora. Não tem como segurar um homem desse aqui, não. Porque, e esse teu projeto agora de dar mais publicidade, de você aparecer mais, é arretado para você, mas para a gente é um risco, porque se você sair daqui, tá lascado. Não, mas eu sempre vou olhar para todo mundo. Eu acho que estou construindo uma comunidade de pessoas diferentes. Não, tanto que você vai fazer parte disso. Você está desde sempre na trajetória com a gente.
Mas aí o Rafa vai vir para a gente, mas sempre trazendo agora eventos, conhecimentos, sempre vou estar visando o empresário, acima de tudo, tentando trazer conhecimento para ele, melhorando a mentalidade e encurtar esse caminho do que está vindo, o que não está vindo, o que seria bom. Então, assim, vai haver muito projeto bacana aí em 2026, 2027, e agora só vamos que vamos, E viu? eu vou de olho Mas, fechado, meu amigo. Quando você disser, eu tô junto, pelo amor de Deus. pois estamos juntos. Dímulo, gratidão demais aí por esse podcast diferenciado da gente aqui, é um bate-papo leve. Poderia ter mais coisas cabeludas, mas estou só superficial. Mas, pessoal, bota aqui nos comentários, pergunta para o Díbulo, que ele vai vir aqui no YouTube e vai responder. Eu vou encaminhar para ele, vai ter troca. Então, Díbulo, Posso dar fala meu também arroba? suas redes. É isso que eu ia falar agora. Diga seu telefone, seu arroba, Eu aprendi como isso ele com te você. acha. Aproveita oportunidades. Pessoal, quem quiser seguir o escritório é @Calabria e Veloso Advogados, isso no Instagram, e no TikTok é @Díbulo Calabria, DIBULO, Díbulo Calabria. Com o nome desse não tem como errar, né? É desse mesmo. Até falar uma história cabeluda, né? Eu já fui para um lugar com o Díbulo uma vez, a gente foi visitar alguma empresa, e a gente chegou no interfone, né? Tocamos lá a campainha. Agora, quem é ele? Díbulo? Quem é? Díbulo? Quem é? É Rafael. O cara abriu o portão. É mais fácil, né? Mas, pessoal, obrigado aí de mais uma vez. Valeu. Vamos que vamos, tamo junto. Tamo junto, Rafa. Obrigado.